Olá amigos, eu sou a Laide Bergami, mais uma das facilitadoras da Selga. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma técnica de decopagem com stencil. E hoje a gente vai fazer uma técnica bem simples de stencil com decopagem. Ok? Vamos lá? Bom, primeiro eu vou pegar o meu paninho úmido e eu vou fazer a sombra na minha peça. Lembrando que aqui é uma placa de MDF, mas é óbvio que vocês podem aplicar essa mesma técnica em qualquer caixa, em qualquer material que vocês queiram, né? E o que eu fiz nessa placa? Passei uma demão de marfim, lixei, passei a segunda demão, pronto. Minha peça já tá pronta. Agora, eu vou num tom de caramelo, eu vou dividir a tinta e eu vou fazer a sombra da minha peça. Eu tô com todos os dedos encostados na peça, sem tirar a mão da peça, eu tô virando e fazendo essa sombra, que vai servir para mim de pano de fundo para o meu trabalho. Vou aqui no meio um pouquinho também, para dar uma escurecidinha e pronto. Agora eu vou dar uma secada na peça. Eu vou medir a altura que vai estar o meu vaso, que eu quero esse vaso, né? Então eu vou deixar ele com 7 centímetros. E mais meio milímetro, só pra gente fazer o fundo da mesa. Vamos pro stencil agora. Eu vou pegar o stencil com a mesma cor de caramelo. Prontinho. E vamos lá. Com um pincel Picuar, eu carrego na tinta, descarrego, bem descarregado, porque eu quero um tom bem suave. Eu vou colocar uma fitinha crepe aqui, para que não corra o risco desse stencil ficar rodando. Prontinho. E agora eu venho com o stencil nessa parte compridinha. Eu descarreguei muito e eu vou passar ele assim. E aqui vou passar ele em círculos. Eu quero que minha placa fique um pouco, esse fundo um pouco mais escuro de um lado e mais claro do outro. Então esse é o objetivo. Então eu deixo o pincel bem descarregado, mais para a direita. Prontinho. Eu vou descer mais um pouquinho. Eu vou buscar o encaixe do meu stencil. Ok. Já achei. E vamos continuar. Do lado de cá um pouquinho mais escuro. Agora eu vou pegar a fita mágica. Essa fita mágica parece um durex, mas não é um durex, gente. Ela não arranca a tinta que tá embaixo, né? E eu vou fazer e ela pode ser reutilizável. Agora, com vinho bem escuro, eu vou fazer uma listra aqui, como se fosse a frente de uma mesinha, só para dividir
dividir a frente do meu móvel. Pronto. Agora eu vou pegar a fita de baixo que eu usei embaixo e eu vou proteger essa pintura. Como vocês veem, eu tô reutilizando a mesma fita. Agora eu vou vir com vermelho, um vermelho bem vivo. Eu pinto em X para deixar o mínimo possível de marca de pincel na minha peça, né? Como é uma área muito pequena para passar rolinho, então pintar em X evita que essa peça fique com marcas de pincel. Agora, a mesma sombra que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Eu vou pegar um paninho úmido, vou colocar no meio dos meus dedos. Eu vou pegar só uma gotinha de tinta, direto mesmo do frasco, porque preta é uma cor perigosa, né? Eu descarrego ela e eu vou devagarzinho fazendo uma sombrinha em volta da minha peça. Aqui eu vou fazer uma sombrinha também. Eu vou dar umas batidinhas para fazer o acabamento aqui de cima sem invadir a outra parte. Prontinho. Agora eu tiro as duas fitas e eu tô com a minha mesinha pronta. Agora, com a cola para decupagem, eu vou colocar a minha imagem e eu vou passar a cola para decupagem no papel, de dentro para fora, sem deixar grumos ou excessos, mas me certificando de que eu passei cola para decupagem na peça inteira. Aí eu venho com a imagem na peça, encaixo os dois pezinhos, pego o paninho, de preferência limpo, claro, né? E vou colando a minha peça no meu quadrinho. Pronto. Aliso bem, para não ter nenhuma bolinha. Verifico se tem uma pontinha sem cola. Isso eu faço na peça toda, porque tem que estar bem coladinho mesmo. Eu vou pegar bem pouquinha tinta. Um branco, eu vou fazendo pequenas batidinhas em alguns pontos e ponho um pouquinho de amarelo. Com um marrom misturado com um pouquinho de preto, eu vou ter um marrom bem escuro. Eu vou trabalhar um pouco aqui o pincel, pegar um pouco mais de tinta, vou trabalhar até chegar ao degradê que eu quero. E eu vou fazer a sombra deste vaso. E com esse pincel, que parece pincel de blush, eu vou suavizar essa sombra. E do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pegar, vou descarregar, pegar a tinta, descarregar a tinta. Vou vir aqui de baixo e vou subindo. Espalho bem
essa sombra. E com o mop eu suavizo. Aqui embaixo também vale essa sombrinha, uma sombrinha mais estreitinha. Em volta do vaso, das flores, eu vou fazer outra sombra, mas preciso que essa tinta esteja seca. Enquanto isso, eu vou fazer uma toalhinha aqui embaixo, não muito grande, não vou usar o stencil todo, só para dar um charme a mais na peça. Aí eu pego a tinta branca, eu vou pegar na tampa mesmo e vou batendo. Eu não vou fazer em círculos, porque a imagem é bem pequenininha, pode entrar tinta embaixo e não é isso que a gente quer. A gente só quer que essa estamparia fique aqui como uma toalhinha. Pronto, agora o pincel já está mais descarregadinho. Já dá para girar um pouquinho mais. Agora, para tirar essa impressão de que é um papel colado, eu vou continuar fazendo sombra. Então, eu pego a tinta verde, carrego meu pincel, descarrego ele, deixo formar um degradê na minha palheta. Eu venho e vou em volta de todas as flores, fazendo uma sombrinha. Aí depois, eu preciso um pouquinho de água e mais um pouquinho de tinta. Trabalho meu pincel e continuo fazendo minha sombrinha. Bom, agora que eu terminei de fazer essa sombrinha em volta da imagem, eu vou pegar o pincel filete, um liner, como queiram. Vou no verdinho. Sempre que a gente trabalhar com liner, a tinta tem que estar bem aguadinha, né? Para o pincel correr melhor. E eu vou fazer uns filetes, uns arranjos saindo da minha peça, bem aleatório. A gente pode, para dar um pouquinho mais de luz ao quadro, voltar no amarelo com branco, e dou uma matizada, e naqueles lugarzinhos que eu fiz anteriormente, eu colocar mais uns pontinhos de branco e amarelo. Fica bem delicado e bem natural. E são esses detalhes que confundem as pessoas se é uma decupagem ou se é uma pintura. Terminamos a nossa peça. Uma peça que pode ser feita em torno de 20 minutos, 1 hora. E você tem uma peça decorativa para sua cozinha, para sua churrasqueira, para onde você quiser, ou uma caixa de presente para o Dia das Mães, a tampa de uma caixa de presente para o Dia das Mães. Fica um trabalho bem interessante. Espero que vocês gostem. Um abraço grande. Até a próxima.